Programa Tempo ao Tempo, no dia de hoje, um dia muito especial, que eu tenho o imenso prazer de receber três grandes jornalistas, tanto de Ribeirão Preto como da região de Ribeirão Preto. E o assunto é exatamente a profissão e os diferenciais e tudo o que acontece hoje em função das redes sociais. Eu tenho o prazer de receber Carlos Pires, ele que é do jornal e programa Tudo Aqui, de Serrana. O Eduardo Leone, que é do Grupo Acontece, da cidade de Sertãozinho. E o Guilherme Campos, que é repórter e jornalista da Rede Record. Bom, primeiro, muito obrigado pela presença de vocês. É um imenso prazer estar recebendo vocês aqui para esse bate-papo, para essa troca de ideias, até porque eu acho que eu fui pensando três pessoas com características diferentes. O Carlos, que tem uma influência direta com as questões políticas. O Eduardo, que tem inúmeras coisas voltadas para o social, para o empresarial. E o Guilherme globaliza tudo estando dentro de uma emissora de canal aberto, a Rede Record. Carlos, de que forma que você está vendo hoje o mercado para um jornalista na sua área, na área política? Para um jornalista bom, o mercado é bom. Para o jornalista que é aquele fabricado na chocadeira, né? Esses que se dizem, o mercado nunca vai ser bom, né? Eu trabalho já nessa área há 32, 33 anos. Para mim, sempre tem sido melhor, né? E eu vejo hoje muitos jovens se destacando, inclusive na TV. Eu conheço alguns que começaram estagiando, mas bem simplesinho, sabe? Aquela situação bem simples ali, aquela função que ninguém queria, ele ia. E hoje estão comandando programas especiais numa das maiores emissoras de TV da região. Então, é por isso que eu te digo, para quem é bom, o mercado sempre favorece. Eduardo, o Grupo Acontece tem uma característica muito forte e isso é o que favorece a força do seu talento. E eu estou falando isso porque eu observo, eu admiro e eu acho muito legal, porque querer ter acesso é muito fácil, né? Todo mundo quer ter acesso a um bom material, a uma boa entrevista, a personalidades e no ramo empresarial e nessa área social, o contato, a referência e principalmente a credibilidade é muito importante. E isso você tem de sobra. Esse talento, essa proximidade com esse grupo de empresários, com essas pessoas que você presta o serviço através do grupo Acontece. Como que é lidar com isso no dia a dia? Eu quero te agradecer pelo convite. Eu te conheço, a gente se vê trabalhando, se esbarra em vários eventos há muito tempo, só que nunca tivemos a oportunidade de estar sentado aqui numa mesa para Com discutir certeza. coisas do dia a dia. O Carlos também já conheço de vista há muito tempo, o Guilherme também, então está sendo fantástico. E eu sou um jornalista um pouco diferente. Não sei se vocês são formados em faculdade, se todos têm MTB, mas eu, por exemplo, quando eu estava fazendo faculdade na Unip, eu comecei como administração na Unaerp, depois fui para, não gostei por causa de muitos números, fui para a Unip fazer comunicação social e jornalismo. E você falou, Eduardo, é de Sertãozinho, né? Lógico, o Grupo Acontece, ele nasceu em Sertãozinho. Só que graças a Deus e graças ao Marcos Botelho do Ribeirão Shopping, que há 10 anos, o Marcos Botelho, que era superintendente do Ribeirão Shopping, há 10 anos ele falou assim, Eduardo, você é de Ribeirão Preto, nasceu aqui. Há 20 anos, naquela época, que hoje há 30, foi para Sertãozinho, abriu uma revista, faz eventos. Por que não fazer esse evento em Ribeirão? Porque você está levando a Unaerp, a Unimed, o Ribeirão Shopping para receber prêmio aí em Sertãozinho. Aí eu trouxe o evento para o Multiplan Hall,
que hoje é o Multiplan Hall, mas ele era o centro de evento do Ribeirão Shopping. Sim. E aí começou. E hoje é o maior evento de premiação do Brasil. Eu premio 100 marcas. E, por exemplo, eu me espelho na Folha de São Paulo, que é o top of mind mais glamouroso do país, mas tem o top of mind do jornal O Globo do Rio e tem o top of mind do jornal do Grupo Acontece, que se transformou há 5 anos no Brasil Awards, com pesquisa do IPEGA, a aferição, não é uma pesquisa, é a aferição do Instituto de Pesquisa IPEGA. Então agora eu estou entre Sertãozinho e Ribeirão Preto, só que o meu evento dessas 100 marcas eu trago pessoas de Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Pernambuco, Salvador e põe um pouquinho de política. Então eu trouxe o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, ano passado, e assim a gente vai indo. Então, esse trabalho, eu nasci pronto. E por que eu sou um pouco diferente? Sem falsa modéstia. Deus me capacitou bastante. Eu estava no primeiro ano de jornalismo e uma juíza, com a lei, determinou que quem provasse que soubesse escrever e tivesse algo publicado, ela ia analisar. Eu peguei e mandei meu material, porque eu já tinha aberto um jornal, o Jornal Agora. E estava pleiteando a canal de TV, que é a TV hoje de Sertãozinho, mas eu não estou em nenhum dos dois, depois que nasceu o Grupo Acontece. E para minha surpresa, apareceu, recebi uma carta dessa juíza do Ministério do Trabalho, para eu comparecer ao Ministério do Trabalho com minha carteira de trabalho. Falei, mas o que está acontecendo? Isso aí aconteceu mesmo? Eduardo, você é formado em jornalismo por força da lei, com MTB número 38534, e vira e mexe eu entro lá para saber, tá válido? Então, me perdoe os jornalistas formados e que acham que isso é uma injustiça. Eu achei fantástico. Porque, por exemplo, é diferente de uma medicina, que você tem que ter o dom, técnicas, estudar, saber PPP, né? O jornalismo, às vezes você também tem que ter o dom de saber escrever, né? E outra, a gente, mesmo que não é formado e conquistou o MTB de uma outra forma, eu me considero uma pessoa, assim, que isso que tem, por exemplo, a Record, que aliás é a nossa grande parceira, a Record Interior, é a nossa grande parceira desde o ano passado, porque até o 23º Brasil Awards foi muito a EPTV, jornalismo, EPTV, 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 EPTV. Mas eu comecei a mudar as aferições. Qual a TV que mais inova? Qual, você entendeu? Então começou a aparecer. Não só jornalismo, qual o melhor jornalismo? Eu mudei um pouco e apareceu Record Interior, a TV que mais inova. Então, desde o ano passado, a Record começou uma parceria conosco no evento Brasil Awards. E agora, dia 17 de abril, eles estão conosco também no evento, que é a 9ª edição de um evento só de mulheres. Nós vamos premiar mulheres empreendedoras. Então, eu dei essa abertura, falando um pouco pelo que você me perguntou, mas é difícil, porque quem já é sucesso acha que ser premiado, ser reconhecido, não tem que despender de parte financeira. Mas espera aí. Quem paga painel de LED, som, iluminação, show, espaço? Meu evento ficou em quase R$800 mil no ano passado. Eu não tenho essa quantidade. Transmissão ao vivo, tal. Parcerias com canais de TV, que tem algumas parcerias, mas eu também tenho que pagar os espaços. Então é um rateio. Eu vou dar a minha opinião. Deve dar. Eu não vejo problema nenhum. Exatamente por isso, porque existe uma questão financeira relacionada com isso. Desde que não seja vou vender a alma a qualquer preço. Porque o grande problema de vários prêmios que eu vi com esse formato é pagou, você está premiado, sabe? E aí a gente é obrigado a olhar e falar assim, poxa, se essa pessoa é o melhor nesse segmento, eu tenho que chorar. Então, eu não vejo, e não acredito, não consigo ver você fazendo isso. Mas estou dizendo assim, tem que receber pelo seu trabalho, pelo evento que você criou, né? O objetivo de toda e qualquer empresa é ter lucratividade. Mas não também a qualquer preço, né? Porque a gente vê coisas... Bom, você sabe que você acompanha as redes sociais de vários prêmios e que as pessoas não fazem questão de manter uma qualidade
e um propósito daquilo que elas estão falando, que aquela pessoa é o melhor naquele segmento. Isso Você sabia que eu nunca fui convidado para receber o prêmio de melhor jornalista? E era o meu sonho, mas nunca fui. E lógico que eu não posso me premiar e nem posso me colocar. A partir de agora, vamos mudar isso aí, gente. Vamos votar no homem. Mas é isso mesmo. Você sabe que no começo, sendo muito aberto, lembra que eu falei, hein? Um bate-papo entre amigos. Sim. No começo do programa, eu tinha essa expectativa, sabe? Eu olhava quem ganhava e falava, não, pô, será que eu não mereço? Depois o tempo foi passando e hoje isso já está, graças a Deus, muito bem resolvido comigo. Não, você já é um premiado, um porque, reconhecido. Ontem você trouxe aqui Mara Pereira Alvinho, vi as mulheres que estão vindo aqui, olha as figuras. Você acha que eu vou também em qualquer lugar? Ah, eu vim porque é o Paulo, do programa Tempo ao Tempo. Mas eu aprendi uma coisa, até para estabelecer. Eu sou muito competitivo, a minha vida inteira foi competição, desde a época que eu era professor e depois quando teve essa migração. Mas eu falo uma coisa, eu sou hoje o simple the best. É isso daí. Mas o que quer dizer o simple the best? O que é simplesmente o melhor? Eu não sou melhor que o Carlos, eu não sou melhor que o Eduardo, eu não sou melhor que o Guilherme. Eu sou o melhor que eu posso ser de mim mesmo e tento ser melhor amanhã. A minha competição é comigo. Quando eu trago alguém fantástico para entrevistar, depois que a pessoa vai embora, eu vibro, eu falo, pô, cara, que legal, você deu um passinho a mais à frente, entendeu? E eu acho que é isso que é importante. Guilherme, você que recebe 2 tipos de arsenais. Um arsenal é o arsenal das possibilidades. O outro arsenal são as cobranças de uma emissora de televisão aberta. Como que é esse dia a dia no meio desses 2 arsenais? Antes de mais nada, agradecer então o convite também, né? Essa oportunidade de estar aqui junto, né? Do Carlos, do Eduardo. Muito legal mesmo. Você disse que não era uma entrevista, a gente fica até um pouco mais tranquilo, porque a gente que entrevista muito tem mais facilidade em fazer pergunta. Responder é difícil, porque a gente não tá tão acostumado com isso, né? E em relação a essa cobrança, tem muita cobrança, porque a TV aberta, a gente não sabe para quem a gente está falando, né? Na rede social, quem tem a rede social sabe mais ou menos ali quem é o público e tal. Então a gente fala com a Dona Maria, mas fala também com um empresário, né? Com gente diferente, assim. Então a gente tem que estar sempre tentando levar a informação de uma forma que todo mundo vai entender aquilo, mas também que não fique tão comum, né? Assim, é um grande desafio, né? Então sempre quando eu vou falar, por exemplo, com alguns entrevistados, eu falo, vamos conversar aqui de um jeito que a gente tem que explicar isso, um médico, por exemplo, né? Num procedimento e tal, a cirurgia agora da siamês, né? Separação de cérebro das irmãs gêmeas, temos que explicar para Dona Maria para ficar até legal para ela assistir, porque senão muda de canal, não tô entendendo nada, não tá. O assunto é até assim, chama muita atenção, né? Mas às vezes na forma como está sendo passado não prendeu ali aquele telespectador. E aí tem as cobranças sempre do dia a dia, principalmente quando a gente erra, né? Daqui a pouco você pode lembrar aí de um erro clássico meu aí, que eu estava ao vivo e eu tinha que falar um tiro a queima-roupa. Eu falei um tiro a queima-rosca. E aí esse vídeo bombou, assim, tudo quanto é página de humor tá aí na rede social. Então, assim, no ao vivo, a gente quer, o que você falou, tentar ser melhor sempre, mas às vezes aquela correria, 1000 assuntos ali, a gente já fez 1000 assuntos antes e se concentrar, né, no que você vai falar, guardar o texto. Então a gente se cobra muito. E tem isso, quando sai algum erro, o pessoal não perdoa. Então tem a cobrança lá dentro, né, da emissora e fora também de quem está acompanhando.
Você acha que você não foi perdoado? Então, pode ficar tranquilo. Que se teve alguém que não foi perdoado e pagou o erro que não foi dele, fui eu. Ah, é? Samba Barretos. Entrevista com Menos é Mais. Tudo lindo. Maravilhoso. Vamos entrevistar o Menos é Mais. Começo a fazer a entrevista, faço a primeira pergunta. E o Menos é Mais, além do programa que estiver entrevistando ele, eles levam a equipe deles. Fica aquela galera. Fica aquela galera. E aí, um dos assistentes de produção deles estava com aqueles bastões de LED para iluminar. E na hora que eu faço a segunda pergunta, o cara deixa cair o bastão de LED e faz aquele tá no meio da entrevista. O pessoal do Menos é Mais caiu na gargalhada. Então, eu fazendo a pergunta e os caras chorando de rir ao meu lado. Até aí, tudo bem, acabou a entrevista e tal. Fizemos a foto, beleza. Eu abro o Instagram, Tá bombando. o Menos é Mais publica. Quando o nosso assistente faz o show. E aí edita e mostra a minha cara, porque na hora que fez, pá! Você assustou. Eu assustei. Cara, imagina o número de visualizações e quem pagou o mico. Fui eu. Fez mais sucesso que a entrevista. Fez mais sucesso que a entrevista. Carlos. Eu falo que o Carlos, Eduardo e Guilherme. Vou falar do Carlos. O Carlos é uma pessoa que eu já falei com ele 1000 vezes. Eu falo assim, Carlos, você é louco. Não é possível, você é louco. Mas por quê? Porque ele tem uma coragem para abordar, e abordar assim, não tem nada levezinho, não. Vai Abordar pro pega, vai mesmo pro pega. ele taca e vai lá e pega mesmo. Com questões políticas e por melhorias para a cidade de Serrana, e ele não perdoa. Que cidade pequena é difícil fazer isso. Isso é muito difícil. Porque o pessoal ameaça, Porque sabe onde ele mora, sabe quem é a família dele. E ele com jornal ainda, né? Não é só com o jornal, mas o movimento dele nas redes sociais. Eu falo, Carlos, você é louco, mas ao mesmo tempo eu fico extremamente admirado, porque eu falo, esse cara tem coragem. Carlos, como que é movimentar uma cidade, como você movimenta a Serrana, quando é para brigar pelo seu povo? Ô Paulo, a vantagem que a gente encontra ali é que a cidade é pequena, justamente isso. A cidade é pequena, todo mundo se conhece, ou pelo menos todo mundo me conhece por conta até mesmo desse trabalho que eu gosto de fazer, e eu faço do coração, é a minha vocação, né? Quando a gente vê uma coisa muito errada e que a gente sabe que aquilo vai prejudicar pessoas inocentes e aquela pessoa não tem como Se se defender, né? defender. Então, eu já tive resultados que ninguém acreditaria. Quando ouviram falar que eu estava entrando naquela briga, o pessoal falou, perde, para, não tem mais, não vai para frente. E foi. Bom, eu tenho briga com padre, eu tenho briga com promotor, eu tenho briga com delegado, né? Mas o que manda, ô Paulo, é você ir para cima. É igual na escola. Na escola tem sempre aquele mais valentinho que todo dia ele chega e te dá um tapa na orelha. Todo dia chega e dá um tapa na orelha. O dia que você tá meio enfesado, na hora que vai te dar o tapa na orelha, você abaixa e dá na orelha dele, nunca mais ele mexe com você, né? Por quê? Porque você demonstrou força. Você teve uma reação. Em cidade pequena, o fato da gente conhecer todos os políticos, a gente sabe do caráter de cada um deles. A gente conhece todas as autoridades, a gente sabe do caráter de cada uma delas, né? Então, tanto que eu não perco amizade com ninguém, né? Eu faço o que tem que fazer e continuo amigo. Continuo frequentando os locais, continuo batendo Isso é papo, muito legal. né?
meu celular, eles me ligam quando precisam de alguma coisa, né? Então, cidade pequena tem disso, mas precisa ter alguém. Tem que ter alguém para fazer isso, Para porque colocar a cara, né? porque só juiz, só promotor, só delegado não dá conta de tudo. Até mesmo assim, também não se esforçam para dar conta de tudo, né? Eu tenho um caso de um promotor que chegou numa situação, ele me chamou no gabinete para saber sobre uma denúncia, né? E ele queria a prova dessa denúncia. A prova está aí. Eu denunciei. Mas eu preciso saber se fulano produz isso, mas se não produz. Eu falei, o senhor não tem um assistente aí de promotoria? Mas eu queria que você fosse lá e tirasse foto. Eu não sei interno, o pessoal do sem terra. Se você fosse lá e tirasse foto. Eu falei, o senhor vai comigo? Que aí é os dois, né? Vão servir de adubo para pé de mandioca. Então, é esse tipo de coisa. Mas eu vou para cima deles também. Porque se não for assim, ô Paulo, muita coisa para cidade pequena, o abuso é maior. O abuso também é maior. Mas eu digo que é nem só em cidade pequena. Eu percebo que muitas vezes tem um caso que, assim, é um caso que chama muita atenção. Mas enquanto a imprensa não entra, não começa a ligar para o delegado e, ô doutor, e aí, o senhor vai falar sobre isso? Liga para um promotor. Enquanto a imprensa não começa a fazer isso, o negócio meio que não anda. Não anda. A hora que começa a ter uma pressão, o negócio vai mais rápido. Então, assim, esse papel da imprensa funciona. Essa história de pressionar. E principalmente numa cidade pequena, né? Eu já tive casos. Até outro dia eu estava com um promotor e ele falou: pô, você precisa parar de me xingar, para de me chamar atenção. Por quê? Poxa, quando eu chego com uma denúncia, é porque eu tenho certeza daquilo, eu tenho as provas, eu coloco tudo certinho, Paulo. Não tem jeito de você falar assim, ó. Mentira, conversa. Eu mostro Tem lei. dupla interpretação, né? Eu dou ali o endereço da lei, é essa lei que fala isso, fala aquilo. Então, quando o promotor me responde que arquivou determinada coisa, é na hora. E eu fico nervoso naquela hora, que vem na cabeça eu vou socando. Pô, me estranha muito o senhor assim, 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 pá, pá. Ah, daí 2 dias estava o inquérito instaurado. Por quê? Na pressão, ele sentiu que ele... Na pressão e na repercussão, que é o que o Guilherme acabou de falar, ele né? deu aquela relaxadinha no começo, né? Mas quando você chega com tudo, o cara se vê na obrigação de estudar melhor o assunto. E muitas vezes o jornal de uma cidade pequena vai pautar toda a grande imprensa, porque o pessoal está sempre de olho, porque muitas vezes a gente não tem muita informação do que acontece lá em Cravinhos, mas por meio de um jornal, né, do Carlos, por exemplo, a gente fica sabendo, falou, opa, isso aqui vira matéria. Então, a partir, ele pauta, por exemplo, as emissoras de Ribeirão Preto, de uma cidade grande em relação a Cravinhos, e até algo que acontece lá pode servir para cá também, né? Algo que interfere Ribeirão Cravinhos. Isso acontece muito, por exemplo, de Serrana, desculpa. Serrana, Por exemplo, ônibus, né? Que se vira e mexe tem problema com aquelas empresas que já estão há muito tempo, né? E que não evolui, que muitas vezes as pessoas têm muito problema, fica aquela empresa sempre ali, né? Sozinha no mercado e faz o que quer. Então, eu acho que ontem até no podcast, eu vou falar isso, falando para você, porque a gente estava tocando agora no assunto de política, mas ontem no podcast, que eu tive um imenso prazer de receber 3 mulheres fantásticas aqui para o podcast, que foi a Mara Pereira Alvim, a Lídia Antonin e a Mariângela, que é fantástica, uma produtora cultural, social. E a proposta ontem de ter trazido elas era referente à valorização das mulheres, não somente no mês de março e no dia 8 de março, como se as mulheres não tivessem que ser valorizadas o ano inteiro. Então, essa premiação que você está criando agora, que é só voltada para as mulheres, eu acho isso fantástico, porque ontem aqui, uma das coisas que a gente falou é que a gente precisa fazer alguma coisa para orientar, para transformar a mente do homem. A gente continua vivendo na pré-história, um machismo absurdo e essa violência contra as mulheres crescendo absurdamente. Então, toda e qualquer iniciativa que alguém, e eu te dou os parabéns, parabéns mesmo,
de você criar uma premiação só voltada para as mulheres, a diferença que faz. Eu falo porque eu estava ontem no meio de 3 pessoas fantásticas e mesmo sendo quem elas são, à medida que eu fui falando as coisas, colocando as palavras, houve vários momentos de emoção. Por quê? Porque elas estão cansadas. As mulheres estão cansadas de sofrer. Como que veio essa ideia legal, fantástica, de fazer essa premiação e no seu coração e na sua cabeça os desdobramentos disso para um futuro? Então, é a 9ª edição do Prêmio Mulher que faz. Estou premiando mulheres de Ribeirão, Sertãozinho, São Paulo, líder das produtoras rurais. Estou trazendo a doutora Carla Sarni, dona de 800 franquias, 300 Geolaser, 500 outras franquias do Grupo Sale. A primeira dama de Ribeirão, a primeira dama de Sertãozinho. Eduardo, posso levar o prefeito? Ó, pode. Depois vai ter um show, né? Que é com o Trio Marys, vencedores do 5º Canta Comigo Record. Elas são de Ribeirão Preto. Vai ter um show estilo disco, ABBA. Aí depois, porque eu quero levar ele pra dançar. Falei, leva o prefeito. Só que não vai ter palavra. Quem vai ter palavra e vai ser premiado são as mulheres. Que legal. Mas na verdade, eu tenho uma relação muito intrínseca com o meu Jesus Cristo, que eu tô vendo ele ali, que me rege, me confia, e mesmo Bonito quadro, né? que eu não estava junto com ele, ele fala, não, Vem aqui. Eduardo, você é meu escolhido. Eu tenho mais de 1000 milagres. Milagres de saúde, milagres de dinheiro, de tudo. E agora eu também tenho mais de 9.000 filmes assistidos. Fiz uns 2 anos lá na TV Tati como crítico de cinema. E agora eu tô assistindo The Mentalist, o Mentalista, né? E tô aí, assisti 45 episódios, todos os dias eu assisto. Eu assisto de 3 a 4 filmes, agora eu tô ligado nele. E ele é muito louco, né? Mas eu tenho uma intuição muito forte e tem algo assim. Ontem eu tava fazendo meu cabelo, aliás, foi lá no Bacaline, que agora eu tô usando tudo de bom e do melhor da modernidade do Bacaline aqui de Ribeirão Preto, da Pamela e da Adriana. E eu estava lá no centro, né? Tava fazendo também uma radiofrequência no rosto, que eu gosto de cuidar, para diminuir um pouco a papada, essas coisas todas. Então fiz o cabelo, alisei, fiz o corte e fui lá pra maca fazer minha radiofrequência. Veio na memória assim, fulano de tal está aí. Eu falei, que isso? Dessa vez nunca me aconteceu isso, fulano de tal está aí. Saindo, fulano de tal lá. Eu falei, pelo amor de Deus, agora, que é isso? Aí contei pra minha esposa ontem isso, que isso nunca tinha morrido. Vim na memória alguém, ela falou, às vezes é coincidência. Eu falei, não. Tudo bem, eu já estive em São Paulo, já estive na Espanha, encontrei uma pessoa, tipo, você é brasileiro? Eu sou brasileiro, você é de Ribeirão Preto, sou de Ribeirão Preto. Tudo bem. Agora, você pensar numa determinada pessoa, numa cidade de 900 mil habitantes, essa pessoa ser lá de Sertãozinho, e tá ali, ninguém falou nada disso, então eu acho que eu tenho bastante intuição. Tô falando tudo isso, que há 3 anos eu recebi um chamado para fazer uma palestra de alto impacto. E eu fiz, com a parceria do Ribeirão Shopping, que eu sou embaixador do Ribeirão Shopping, graças a Deus, e agora com o novo diretor superintendente Marcelo Portela, me manteve embaixador do Ribeirão Shopping, que eu amo ali, desde os meus 13 anos eu frequento, desses 45 anos de Ribeirão Shopping. E lá eu fiz a minha primeira palestra, com um juiz, com um vereador de Ribeirão Preto, todos assistindo. A palestra é de alto impacto para falar justamente isso, de uma forma mais amena, mas que o homem tem que ser tratado psicologicamente. Com certeza. Tanto quem é alto escalão, baixo escalão, porque e dei ideias, porque eu tenho o curso de PNL, Programação Neurolinguística, com uma das maiores do país, é Rosana Moraes de Ribeirão Preto. Foram 30 dias que me mostrou o quanto a minha mente pode ser doente. Então o homem, ele é difícil de respeitar a opinião do outro, principalmente de uma mulher.
Mas isso vem de nascença, porque o homem, ele Foi já vem com ensinado aquela dessa coisa, forma, foi educado dessa foi forma. educado. Então eu não tô falando mal de homem. Eu também tive que passar por isso. Com o meu primeiro casamento, eu fui casado 10 anos, hoje eu tô há 15 anos com a minha segunda esposa. 10 anos de casamento, 5 anos de namoro e noivado. E ela me ajudou muito. E toda essa minha palestra, essas 12 que eu fiz em Barrinha, fiz no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, fiz em Sertãozinho, lá no Espaço Mont Blanc. Todas eu cobrei e ainda pedi doação de 1 litro de leite ou de alimento não perecível para unir. E realmente eu me preparei uma palestra de 40 minutos mostrando a doença da mente que todos estamos sujeitos porque o cérebro engana. Tudo baseado em Augusto Cury. Que o Augusto Cury, que aliás é pré-candidato à presidência da República, não gostei muito, mas vamos ver aonde ele quer chegar, porque ele é muito inteligente, vamos ver o final dessa história, né? Mas o Augusto Cury já fala, não é achismo, ele já tem uma pesquisa científica. A mulher é mais inteligente do que o homem. Ah, E isso é ponto. fato. Isso é fato. Muito Goste ou não, Muito mais. é fato. Consegue Então, fazer gente, 500 coisas ao mesmo tempo. Como? Então eu tava no meio de umas mulheres ontem, eu falei, pelo amor de Deus, escolha melhor os seus homens. É. Não vá pelo carnal. Ô, Eduardo, você sabe que eu vi eu até falei isso ontem ao vivo, uma guarda, acho que não me engano é uma guarda civil de São Paulo, e ela dando dicas para as mulheres antes de começar um relacionamento, ela indicou lá um site, porque ó, agora é possível e tal, você digita o nome do cara para saber se o cara já tem passagem pela polícia, se já agrediu uma mulher. Então, exatamente isso que o Eduardo falou. Não que a culpa é da mulher, né, cara? Mas assim, nesse mundão, do jeito que tá hoje, você conseguir dar uma peneira, falou, já pegar lá, pô, esse cara já tem passagem pela Mas polícia, mesmo esse cara assim- já agrediu uma mulher. Eu vou me Não, relacionar é. com esse cara, É. né? Mas mesmo assim, que nunca agrediu nada, é um grande amor. Amor, vamos fazer um curso de casal. Ah, sim, claro. Tá sempre Amor, buscando ser vamos. melhor. Por exemplo, eu já, terapeutas, curso de PNL, psicóloga, psicologia, psiquiatra, lógico que eu já fui. Ah, Agora que eu tô- esse detalhe que você está falando agora para mim, de tudo, ele é o mais importante. temos que frequentar, Porque as nos pessoas tratarmos. ainda estão lidando com isso de 1900 e bolinha. Ah, então ele é A louco. terapia, ele é louco. Ele vai no psiquiatra, Ele ele vai é no louco. psiquiatra, ele é louco. Pelo amor de Deus, então temos que instigar a nossa esposa, o nosso marido. Aí, vamos melhorar nossa mente porque ela engana. Então é isso, porque todos nós somos errantes. A O palavra único que final não é errou minha. É Ah, nosso Jesus. Gente, eu erro todos os dias, né? E todo final do dia eu tô tendo esse... Faz um pouco de tempo que eu não tô muito fazendo isso, mas eu vou voltar. De recapitular como foi meu dia de hoje. O que eu fiz de errado? Nossa, o que eu não devo fazer mais? Isso é normal na minha mente. Mas como eu tô em véspera de evento e é sempre muito... Por exemplo, como que eu faço para levar lá a dona de 40 Boticário, a dona de 30 Óticas Diniz? Ô, gente, não é só porque eu vou colocar... sim, É difícil, isso me é consome, lógico, uma responsabilidade absurda. né? E consome, porque chegar até lá... E outra, é o que você falou. Por que eu tô há 25 anos fazendo um evento, há 9 fazendo outro, há 7 fazendo um empreendedor de sucesso, há tanto fazendo outro evento? São 5 eventos ao ano. Porque eu não coloco o merecimento porque tá me pagando. Queria eu poder sair daqui de fora do programa, desse podcast aqui, desse espaço maravilhoso e poder vender em cada porta. Eu venderia, sem ter que analisar o sucesso, a liderança, a referência. Não importa eu poder... Mas você não pode negar que você vê muito isso, né? O quê? Não. E outra Você vê coisa, muitos prêmios que são feitos dessa forma. Ó, agora eu vejo... Pagou, levou. Só pagou, que é o levou. seguinte, você acredita que na minha concepção, a minha esposa fala que eu vivo no mundo do Bob, tá? No fantástico mundo do Bob. Eu acho que todo mundo merece. Eu acho que todo mundo tem direito à misericórdia. Eu acho que todo mundo tem... E eu acredito em todo mundo pela primeira vez. Falta um pouco de malícia pra mim. Porque eu conheço a primeira vez uma pessoa, eu não duvido, eu a creio. Eu creio nela.
E isso já me levou a muito bancarrota. Ainda Eu mais já- nesse mundão de hoje, que Então tem eu de tenho que ter essa estelionatário. malícia. Agora, nos eventos, não. Nos eventos temos um grupo de articulistas que estão conosco há alguns anos, alguns saem, outros vão entrando, que mesmo que é aferido, conhece esse médico? Por exemplo, médicos, direito e medicina, eu não posso pesquisar, não posso aferir, porque eles não podem falar que sou o melhor médico, sou o melhor advogado. Então a gente leva o presidente da OAB, o presidente, não, o diretor do CRM, né? Tudo pode ser levado, mas aí é uma homenagem. Então, por exemplo, conhece esse advogado? Eu não posso analisar sozinho, imagina. Eu não tenho essa capacidade, por isso que tem o sucesso desse período todo, né? De premiação. Procuramos um Reclame Aqui. Por exemplo, tem uma empresa de consórcio que venceu ano passado, ela tinha 1.500 Reclame Aqui. 60% não resolvido. Não levei, não posso. Agora, assim, me permite aqui falar um negócio que me veio na cabeça quando o Eduardo falou isso. De acordo com as experiências, né, que a gente tem na Sim. nossa vida, de acordo até com a nossa profissão. O Eduardo, pô, eu queria ter assim, um pouquinho do que ele é, assim, dessa maneira de que ele olha a pessoa e já pensa que é uma pessoa boa e tal. Mas aí entra um pouco do meu dia a dia. Vou dar um exemplo. Nós fomos esses dias agora nas minhas férias para a Olímpia, lá no Termas, né? Eu, meus pais, minha esposa, meu filho. E aí eu tava na água, voltei, aí minha mãe falou assim, tem um casal que pediu, que tá sem mesa, pediu para deixar as coisas aqui, né? E aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei pensando, falei, isso tá com cara de golpe. Porque a gente lida, cara. Porque ele com traz as golpe. notícias dessas. A tipo, gente né? lida com isso. Assim, eu não acredito mais em ninguém. É até um negócio chato. Falando, não sei não, hein? Ó, aí o que eu já pensei? Esse casal deixou aí. Aí daqui a pouco a gente sai. O casal volta. Começa a mexer nas nossas coisas. Se aparecer alguém ali, não, nós estamos sentados aqui, olha aqui as nossas coisas. Leva ali um celular, uma carteira. E a gente Já pagando era. de bonzinho, cara, a gente se ferrou. Aí meu pai já, é mesmo, né? Pode ser isso aí, porque tá cheio, né? Você vê aí nos jornais, cara. Veja um momento em que o golpista faz isso no shopping lá. Teve recentemente no Ribeirão Shopping, fizeram lá numa joalheria. Foi coisa de cinema. Os caras chegaram fantasiados e tal, e levaram tudo lá, né? Depois a polícia conseguiu recuperar. Saíram como se fosse cliente. É coisa de louco. Então, assim, de tanto a gente ver coisa ruim, eu já não consigo ter Tem que ter a esse segurança. coração do Eduardo, cara. Eu já olho todo mundo e falo, é golpe, isso aí é golpe. Alguém fala, não, peraí, ó, isso aí é golpe. Eu já fico louco. Então agora eu vou no golpe. Eu vou aproveitar da situação para você que está nos assistindo. Ó, olha bem pro rostinho deles aqui. Eu vou agora no golpe. O Ai, golpe ai, fatal. O golpe que os 3 espertalhões tomaram quando escolheram a peça que monta o quebra-cabeça junto, as esposas. Qual o tamanho da importância do golpe que eles levaram e que funciona até hoje e que serve de base, de alicerce, de discussões, de brigas, de amor, de elevar, de prosperidade, de filhos. Carlos, uma Isalete. Falar o que de uma Isalete? Ô, Paulo, são 36 anos de casamento. Eles vão assustar agora 6 filhos. Aliás, Nossa, assustei. assustou. Aliás, eu tenho uma historinha sobre esses 6 filhos que quando eu conto, muita gente não acredita. Eu namorando no portão da casa dela, e sim, ela aqui, eu não quero aquilo lá, me passa uma moça, aparentemente evangélica, empurrando um carrinho com um bebê no carrinho, um outro segurando o carrinho, um agarrado na perna, o outro no colo. Eu olhei aquilo para uma moça novinha. A moça passou, eu falei para ela assim, olha, quando eu casar eu quero ter 6 filhos. Ela falou, 6? É. Eu quero ter gêmeos. Gêmeos corremos risco.
Porque meu pai é gêmeo, ela disse, né? Meu pai tem um irmão gêmeo, corremos esse risco. Eu quero uma menina só. O resto do homem. E essa menina tem que nascer no meio ali. Que é para os meninos tomarem conta dela. É exigente, hein? Tomarem conta dela. Você falou de adivinhar que o camarada estava do lado ali. Eu adivinhei o meu futuro como pai. Nasceu o primeiro. Nasceu o segundo. Nasceu a menina. Nasceram os gêmeos. E nasceu a Rapinha do Tacho. Que hoje está com 24 ou 23 anos. Então, do jeitinho que eu falei. Então, um casal com 36 anos de casamento, com 6 filhos, rapaz, acho que não foi golpe, não. Deve ter sido um golpe, mas um golpe de sorte. Não, Né? Tanto da minha isso parte, que eu estou dizendo. da minha parte, como da parte dela. Porque aquilo ali é um apoiando o outro, né, Paulo? Você conhece ela, Com você conhece certeza. bem. É um ali apoiando o outro. Tanto que ela vai comigo nos lugares, né, Paulo? A gente está sempre Ela é junto. parceiraça. E quando eu falo de um projeto novo, ela é a primeira pessoa que fica sabendo, é a primeira pessoa que apoia. Então, mas é um golpe bacana, é um golpe bom. E Quem você, dera, né? Eduardo? Todo mundo tivesse um golpe É. desse. Então, a Nília, a minha esposa, quem me trouxe ela foi Jesus Cristo. Eu fiquei noivo de Jesus. Usei aliança 2 anos na mão direita. Eu sou católico apostólico romano, batizado, crismado, tudo. Só que de um período para cá comecei a ler livros Zíbia Gasparetto, né, que é do espiritismo. Comecei a ler muito Augusto Cury, que ele é um motivacional e não fala de religião nenhuma, ele é um tipo assim de ecumenismo. Fui conhecer, amo Edir Macedo, ajudei a construir aquele Templo de Salomão, ajudando financeiramente. R.R. Soares também ajudei bastante, colaborador dele. Então eu fui agraciado com uma fé muito grande e que me despertou milagres que eu peço, eu sou curado. Do meu joelho, fui no médico lá na Unimed Fantástica, que eu também é minha parceira, que está completando 55 anos agora. Capa da minha revista agora no mês de abril, dia 23 de abril. E ela, a Unimed Ribeirão Preto, ela é dona de algumas Unimedes da região, né? E também de Sertãozinho há 7 anos. Então lá ela construiu o Centro Avançado de Saúde. Um investimento de 12 milhões de reais. Sertãozinho está muito bem assistida. Na antiga Semar, um quadrilátero inteiro da antiga faculdade Semar. E fui lá no médico, e eu tenho Unimed, né? Ah, teu joelho vai ter que operar. Falei, imagina, vou operar meu joelho. Como assim? Dali eu já comecei, meu Cristo, mais um milagre. O médico queria que fizesse ressonância magnética para marcar a cirurgia. Eu falei, não. Tem milagres, comigo é 1 dia, 2, 1 segundo. Esse foi 45 dias. Mas já fez mais de 2 anos. Estou curado, não tenho nada. Você tinha o que no joelho, Eduardo? Nem sei. Comecei uma Ministro, dor. a dor. Você não, Aí ele falou, você vai ter que operar o ministro. Eu falei, não vou. Pra mim mesmo. Só ouviu. O médico japonês, que eu nem lembro dele, né? E assim vai. Então, quando eu me percebi que eu tinha isso mesmo, e sofri muito com a minha... Eu não quero expor ninguém aqui, mas... uma parceria que eu tive por 12 anos... O dia que eu fui criar essa parceria, o anjo chegou no meu ouvido e falou assim, não faça. Eu olhei para o meu anjo e falei, farei. Vou pagar para ver. Eu comi o pão que o diabo amassou. Então eu aprendi a ouvir a voz do anjo e a voz de Deus, de Cristo na minha intuição. E falei, quer saber? Eu vou lá na Ação Universal. Fui lá. Muita gente assusta de ver um pastor deitado em cima do altar, de costas para cima no microfone falando, e agora quem tem 100 vem trazer aqui. Quem tem nota de 50 vem trazer aqui. Gente, cada um põe na fogueira santa o que quer. Cada um crê no que quer. E assim eu frequentei, amei, mas eu não sou batizado em nenhuma outra religião. Hoje eu sou de Deus, sou de Cristo. Respeito todos. Mas... Eu acho que diante de tudo que você falou, eu acho que o mais importante de tudo nesse mundo que a gente está vivendo, onde que as pessoas respiram
perto uma da outra e já querem matar, Deus me eu livre. acho que não é uma questão de religião mais. Não é. É uma questão de você acreditar e ter fé em alguma coisa maior que nos guia, Isso. independente da religião. Porque hoje existe também muito radicalismo, Meu até Deus. mesmo esse radicalismo religioso, Religioso, do político, que profissional. pode, do que não pode. Gente, tenha fé em Deus. E o resto Vai são as indo. suas escolhas pessoais e o caminho que você quer trilhar. Aí Deus me trouxe a Nilian, que foi uma luz na minha vida, porque ela é discreta. Eu falo, você estudou em Sorbonne, você estudou em Harvard, porque você é fantástica. Ela é uma mulher mais fina, mulher que eu já conheci na minha vida, elegante, fina, fala pouco, uma pessoa que tem um tom de voz baixo. Então, esses 15 anos eu cresci, porque eu sempre fui ação e reação, às vezes sem pensar, né? Por isso que eu, aos 13 anos, comecei a trabalhar, aos 18 já era gerente de agência, aos 21 não sei o quê, aos 25 eu coordenei toda a novela Rei do Gado aqui. Eu tenho muitas histórias. Escrevi carta para Benedito Rui Barbosa quando eu não tinha nada, aí que veio a novela Rio do Gado para Ribeirão Preto, acompanhei tudo, Sem Terra, os Boias Frias, tudo eu que coloquei. Então, assim, eu sempre fui muito ativo. Mas o que ela me trouxe, a minha esposa me trouxe um pouco mais de paz, serenidade e entender que nós estamos de partida a qualquer dia, a qualquer momento. Sou um homem muito realizado. Deus já pode me levar se Ele quiser hoje, porque aqui está uma pessoa realizada, que fez o que quis. Mas quando você fala de paz... Mas quero ficar até os 90. Mas quando você fala de paz... Agora que eu te conheci, É, assim, que pessoalmente mesmo, né? Pô, existe um ditado que diz que se o que você mais deseja é ter paz, então pode começar a se preparar para perder muitas pessoas. É verdade. Porque quando você quer ter paz, você tem que fazer escolhas daquilo que faz bem para você genuinamente. Porque às vezes é o que você comentou, né? Você ouviu o chamado e fez o contrário e pagou o preço de ter Muito. feito o contrário. E ter paz significa realmente fazer escolhas. Por quê? Porque se a gente não fizer escolhas, a gente não decola. Mesmo que em algum momento elas sejam erradas, elas vão servir de base de aprendizado para um dia melhor amanhã. Nossa, esses anos meus aí que foi terrível, eu tô preparado, coisas que eu não quero mais passar. mas aprendeu e... Aprendi a lição. E a sua, querida? Pô, eu tô aqui Tem assim... que pensar, hein? Jornalista, não, já tá na ponta da língua aqui. Jornalista gosta de pegar muito gancho, de fazer suspense, né? Aquele negócio assim, é o que você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo. O Eduardo falou de agência, eu tenho uma passagem muito legal com o Paulo em relação à agência, mas eu vou deixar para contar isso no final, quem sabe ele vai lembrar. E aí, outra coisa que eu peguei o gancho aqui, ele falou do espiritismo, e um dos lemas do espiritismo é que a gente tá aqui para evoluir, né? Sim. Então, aí, vou dando gancho para minha dona onça, a Olívia. A Olívia me ajuda a ser melhor todos os dias. Você é casado com a Olivia, Sim, apresentadora? sim, Ela que apresentou o nosso Brasil Award, maravilhosa. É isso. Parabéns. E ela é assim, eu chego a arrepiar, ela é fantástica. Eu vou ter que passar por uma cirurgia no joelho, comecei a correr e deu uma ruptura no menisco, e aí eu tava meio desanimado, e aí aquela história ela falou, não, vamos lá, você vai voltar a correr, e vamos estar junto, né? Porque eu tava gostando demais de correr. E aí ela me deu o amor da minha vida, que é meu filho, né? Que é o João Lucas, tá com 4 anos, e é outro que me ajuda a ser melhor todos os dias, a lapidar a pedra bruta, e que eu penso que eu quero ser melhor todos os dias para que um dia ele tenha orgulho, né? E que enche a boca para falar do pai, fala, pô, meu pai foi um cara, né? E eu
tento ser muito presente, faço tudo que ela faz. A única coisa que eu não Amém. faço é cortar a unha dele, que hoje uma vez eu cortei e saiu um pouco de sangue, eu peguei um trauma quando eu era novinho. Mas o resto eu faço tudo. E, Tipo, sabe, não é só ela, né? não, eu bato no peito e falo assim, eu sou um pai diferenciado, sabe? Amém. E eu quero... E então, são as duas pessoas que me fazem ser melhor todos os dias. E quero dar muito orgulho pros dois. Quero ser motivo de muita felicidade pros dois. Olha, eu tenho que falar uma coisa agora. É porque eu não tenho bola de cristal, né? Mas antes disso acontecer, eu tenho que falar isso para vocês. Acho que o Carlos, que é o que tem um pouco mais de contato comigo, ele sabe disso. Esse dia aqui hoje, que para vocês, eu espero que vocês levem com muito carinho, né? Esse momento de troca. Mas eu estava muito ansioso, porque eu desejei muito esse momento aqui com vocês. De verdade. Eu desejei muito. E eu já sabia que ia acontecer o que está acontecendo agora. Que não seria suficiente. Então eu quero deixar aqui, antes de pedir para que vocês, cada um de vocês, façam as suas considerações finais, mandando um recado para quem está nos assistindo, alguma mensagem que vocês queiram deixar, de amor, de fé, de um mundo um pouco melhor, né? Que as pessoas podem coabitar sem ter que se agredir. Mas eu queria deixar um convite aqui em aberto, daqui mais algum tempo, daqui mais alguns meses, da gente voltar, os mesmos 4 caras de pau sentados nessa cadeira aqui, batendo um papo, e da gente conversar um pouco mais, porque o papo é bom. Eu falei que eu queria que vocês estivessem felizes. Eu tô saindo daqui feliz, viu, meu público? Eu tô saindo aqui muito feliz com Carlos Pires, do jornal e programa Tudo Aqui, uma força de Serrana. O Eduardo Leone, do Grupo Acontece, o rei dos grandes eventos, que tem eventos realizados em Ribeirão Preto, em Sertãozinho, com pessoas fantásticas. E o Guilherme, meu querido ex-aluno que representa a Rede Record hoje como jornalista tão bem. E para tudo que cerca vocês, as esposas, a família, que Deus abençoe a todos vocês. Carlos, para aquela câmera ali, uma mensagem que você queira deixar para as pessoas. Ô Paulo, quando você me... Bom, você já vem me chamando para vir aqui há muito tempo. Eu conheço o Paulo dos 15 anos que ele disse que está nessa luta dele, pelo menos 15 anos também, né? Sim. Então, desde quando ele começou, a gente estivemos juntos em diversas ocasiões. E o Paulo é um grande amigo. É uma pessoa que ele, como ele disse, ele não sabe ficar quieto. Tanto não sabe que ele montou esse podcast e eu te juro que me surpreendeu demais. Amém. Porque quando você falava... Positivamente, né? Antes de falar amém, positivamente. Quando você falou para mim que ia montar um podcast, eu só pensei naquela coisa básica que todo mundo faz. Quando eu chego aqui, eu vejo essa decoração. Né? Eu cheguei a Lagoa Azul, quase me passou na Rede Globo. Né? Essas miniaturas de carro, Coca-Cola, tem ali o baleiro, né? Olha, roda o baleiro, Sim. atenção. Então eu vi que você fez isso aqui com carinho, com amor, que não é menos do que eu podia esperar, né? Mas a minha mentalidade, o meu, sabe, de tanto ver o que tem por aí, eu não imaginava que poderia ser tão grandioso assim. Tá? Então, o que eu quero deixar aqui hoje de mensagem é os parabéns para você, Obrigado. né? Obrigado Por de essa coração. iniciativa, por esse projeto. Eu tenho visto alguns convidados, eu estava até com medo de ver, viu, Paulo? Eu tenho visto aqui alguns convidados seus, eu falei, puxa vida, e agora? Se eu chego lá,
E você viu a resposta que eu te dei. Né? Então, eu só espero que você cresça cada vez mais. Você já começou com o pé direito. Os meninos aí, eu conheço da TV, conheço de cruzar nos eventos, né? Estou conhecendo um pouco mais desse trabalho bacana que ele faz, um trabalho vitorioso. Então, que nós possamos nos reunir aqui Amém. outras vezes. Espero viu? que sim. Até mais papo, porque tenho certeza que tem muita história pra gente contar ainda, viu? Tem muita história. E Se você não sabe que história tivesse, tem. se não tivesse 3 jornalistas ali fora nos aguardando, com certeza esse papo ainda ia muito mais tempo. Eu Eduardo. quero também te agradecer. Também vi várias pessoas, figuras aqui conhecidas, empresários fantásticos. O Roberto Amoroso, da Nicknet. Vi o trabalho que você fez com ele, as entrevistas todas, né? Então é isso, gente. Tem que caminhar, seguir com fé e fazer a sua felicidade, o seu caminho, né? Porque não adianta você querer abraçar o mundo. Então podemos ser felizes com os nossos projetos e ele ser vitorioso, pelo menos para nós. Amém. Muito obrigado. Guilherme, ó, para aquela câmera lá. Ó. Eu preciso contar só a passagem que eu tive com o Paulo no colegial, que é um negócio que me marcou. E depois eu encerro. Então, me dá mais esse tempinho, por favor. Top então, Fashion Mauá. Colegial Garoto Barão de Mauá. E aí, o pessoal escolhia os meninos lá mais bonitos da sala de aula e tal. E eu, assim, nunca fui o cara, o galã. Dava pro gasto ali e tal, né? E aí, só que o moleque lá da minha sala, as meninas não gostavam muito dele. E falou, não, vamos votar no Gui. Não vamos votar no fulano não e tal. Eu falei, tá bom, vocês votarem em mim, eu vou lá e vou arrebentar. Beleza. Fui eleito o garoto mais bonito ali da sala de aula do, sei lá, acho que era o terceiro colegial, o segundo, não lembro. E aí, beleza, vamos pro ensaio. O Paulo que coordenava. E aí, no ensaio, eu arrebentei, porque eu joguei a simpatia, né, a meu favor. E andando e dava risada e fazia pá, jóia e não sei o quê. O Paulo falou assim, se você desfilar assim, você vai ganhar. Só que eu acho que foi pior, porque eu falei, nossa, eu tô aqui só pra tirar uma onda, né, cara? Pra as meninas bater palma, tirar foto. Aí eu falei, será? Pô, então acho que eu vou fazer isso, então. Rapaz, no dia, uma vergonha. Mas eu andava até meio sem querendo esconder. Aí, claro que não ganhei, né? Mas aí eu tenho essa passagem com o Paulo, porque ele falou isso aí, ó, você vai arrebentar e tal. E aí eu, então eu vou, né? Não ganhei nada, eu sei lá que lugar que eu fiquei, mas valeu pela experiência. Foi ali que eu até, no colegial, eu era um cara muito tímido e o colegial ali me ajudou muito ali com a turma e tal. Acho que esse tipo de coisa que aconteceu, né, também me ajudou. Bom, pra gente encerrar então, o recado final, você falou aí pra gente deixar alguma mensagem. Já que o assunto era jornalismo desde o início, vou deixar uma mensagem aqui pra você que de repente tá sempre ali no Facebook, Instagram, mas cuidado com fake news, né? Sempre que quando você olhar aquele negócio ali, já sair mandando pro grupo da família, não sei, pro filho, isso aqui é bom. Dá uma segurada. Segundo quem falou que isso aí é bom, sabe? Porque isso aí tá prejudicando muito, né? Então, aí um papel de jornalista é esse, a gente combater o fake news. E aí, a outra mensagem para encerrar. Ontem, meu moleque tava assistindo um desenho do Daniel Tigre. Você que é pai e mãe, de repente já viu esse desenho. Muito legal esse desenho. E aí, de repente, ele falou, papai, quero andar de bicicleta. E ele tá meio devagar para andar de bike. Mas por quê? O Daniel Tigre falou assim... Nunca desista, você vai conseguir. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui, que eu aprendi com o meu moleque, que na verdade a gente já sabia disso, mas quando a criança fala, parece que abre assim um portal, né? Eu falei, é mesmo, cara, nunca desista, você vai conseguir. E aí a gente foi andando de bike, ele foi bem pra caramba. Então é isso, obrigado pelo convite, valeu, foi muito bom estar aqui com vocês. Amém. Agradecendo a presença desses 3 fantásticos jornalistas, empreendedores. Programa Tempo ao Tempo, nosso podcast com essas 3 personalidades de Ribeirão Preto e da nossa região, fica por aqui.